A gente sabe que o Deus que a gente serve é um Deus de família, né? Família é a ideia de Deus. E Deus, ele leva tão a sério família, que a forma como nós tratamos a nossa família, a forma como nós nos relacionamos com a nossa família, interfere diretamente na nossa vida com Ele. Engana-se quem pensa que pode ter uma vida religiosa ou ministerial, servir na obra de Deus, trabalhar no reino de Deus e não ter uma vida legal em casa. Isso é um engano. Por quê? Porque a palavra de Deus nos mostra claramente que a forma como nós nos relacionamos em família afeta diretamente a nossa vida com Deus, né? A palavra de Deus diz, falando para os pais, para os filhos, aliás, que os filhos que sabem honrar seus pais vão ter dias prolongados. É o primeiro mandamento de Deus com promessa. Já pensou que bênção? Quem é filho, que sabe honrar pai e mãe, tem a promessa do Senhor que Ele vai prolongar os seus dias. Então o contrário também é verdadeiro. Filho que não sabe honrar pai e mãe, filho que não sabe respeitar pai e mãe, não tem esse crédito com Deus. Não tem esse direito. Se precisar lá na frente de ter seus dias prolongados, não tem esse crédito. Pedro, escrevendo a sua primeira carta, ele falou para os maridos: maridos, vivam a vida comum do lar, tratando as suas mulheres com dignidade, porque se não for assim, as suas orações não serão respondidas. Então, queridos, nós servimos a um Deus que vai com a gente para casa. Amém? Então, a forma como nós tratamos a nossa família afeta diretamente o nosso relacionamento com Deus. Mas hoje eu queria focar um pouquinho esse privilégio que nós temos de ser pai e de ser mãe. Amém? E eu queria ir com vocês para o Salmo 127. Nós chamamos esse salmo do Salmo da Família. Salmo 127, versículos 1 a 5. E a palavra de Deus nos diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. O versículo 3 diz que os filhos são herança do Senhor. E nós poderíamos dar a este texto pelo menos duas aplicações. Quando a palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor. O primeiro é que filho é uma coisa que só Deus pode nos dar. Amém? É um presente que só Deus pode nos dar. E o segundo é que nós estamos cuidando de alguém que pertence a Ele. Quando Deus nos concede a graça de gerar filhos, quando Deus nos permite ser pai e mãe, na realidade Ele está nos emprestando, Ele está confiando em nós cuidar de alguém que pertence a Ele. E nós somos comissionados por Ele a cuidar bem dos nossos filhos. Quando nós geramos filhos, nós recebemos uma missão de Deus, de criar bem estes filhos, de cuidar bem deles. E a palavra missão vem do latim militere, que significa enviar, mandar. Missão significa ato de enviar ou ser enviado. Missão significa encargo, incumbência ou desempenho de um dever.
Todas as vezes, queridos, que alguém nos designa algo para fazer, esta pessoa tem expectativas como nós vamos desempenhar aquilo que ele nos designou, aquilo que ele nos confiou para fazer. E chega o dia que a gente precisa entregar o relatório daquilo que a gente fez, daquilo que nos foi confiado, daquilo que nos foi comissionado. E não é diferente com a nossa vida com Deus. O dia da entrega do nosso relatório vai chegar. E a Bíblia chama este dia de dia de prestação de contas. E lá em Lucas, no capítulo 12, versículo 2, está escrito o seguinte: nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14, diz assim: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9, está escrito: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, de uma coisa, que de todas elas Deus te pedirá contas. Então é óbvio que chegará o dia que as nossas obras serão julgadas. Chegará o dia que nós vamos comparecer diante do Senhor. E eu creio de todo o meu coração que em todos os quesitos vai estar lá como nós cuidamos da herança dele. Como nós desempenhamos o nosso papel como pais. Amém? Eu entendo que nós só podemos cuidar bem da herança do Senhor se nós formos bons pais. E só tem como ser bons pais se formos pais segundo o coração de Deus. E só tem como ser pais segundo o coração de Deus se formos pais que vivem princípios da palavra de Deus, que pratica aquilo que ensinamos e que pregamos. Amém? Pais segundo o coração de Deus, queridos, são pais presentes. Amém? Eu acredito que nesta nossa geração, o nosso grande desafio é administrar uma coisa que se chama tempo. É o nosso bicho papão. É administrar o tempo. O tempo parece que é uma coisa que escorre pelos nossos dedos. E nós precisamos ter o controle dele, porque ele não espera por nós. E os nossos filhos nascem tão pequenininhos, mas eles vão crescendo, crescendo, e o tempo não volta. E nós precisamos aproveitar o tempo que temos com eles. Nós temos responsabilidades com eles. Amém. A palavra de Deus diz para a gente em Deuteronômio, capítulo 11, dos versículos 18 a 21, diz o seguinte: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos, e levantando-vos. Quantos sabem que isso fala de presença? Isso fala de tempo, isso fala de estar perto. É andando, é levantando, é acordando, é deitando, é sentando. Perto. Em Provérbios 22, versículo 6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina a criança no caminho. Não é o caminho, ó meu filho, vá por ali, viu? Não, a palavra de Deus diz, vá com ele. Ensina no caminho. Esses dois textos falam da nossa presença com os nossos filhos, de estarmos juntos deles. Sabe, queridos, não adianta a gente se matar de trabalhar,
para dar uma casa boa para os nossos filhos, para dar um apartamento bonito para os nossos filhos, se nós não estamos lá? Não adianta a gente se matar de trabalhar para botar filho numa escola boa, se a gente não participa da educação dele. Somos nós que vamos imprimir o caráter de Cristo, valores éticos e morais no coração dos nossos filhos. Alguém já disse que nós somos a Bíblia que os nossos filhos leem. Nós somos os primeiros referenciais para eles. E eu acho interessante quando Deus disse: estas minhas palavras estarão no vosso coração. Deus disse: olha, a palavra que está no teu coração, você vai ensinar para o teu filho. Agora, Deus não disse a palavra que está na sua cabeça. Deus disse a palavra que está no teu coração. Isso está falando, queridos, de uma palavra que nós temos impregnada na nossa vida. Não é mais uma questão de decoreba, não é mais uma questão de conhecer textos da Bíblia, é uma questão de viver a Bíblia. Amém? Amém? Isso fala de exemplo. Perto, junto deles. Eu estava assistindo um comentário sobre um debate que houve entre educadores. Não são cristãos, não têm nenhum compromisso com a palavra, são profissionais da educação. E olha o comentário que um deles fez. Eu tenho estudado o comportamento de crianças há muito tempo. E depois de muitos estudos, cheguei à conclusão que o que falta na educação dessa nova geração são limites. Não foi um pastor que disse isso. Não foi um crente que disse isso. Foi um educador. Ele diz que esta geração está desafiando os princípios mais sólidos de respeito e de educação. O problema dessa nova geração é que ela está crescendo sem limites. Mas quem deve ensinar os limites? Nós, pais. Pais, segundo o coração de Deus, criam seus filhos com disciplina. Criam seus filhos com ordem. Mas quantos sabem que a gente precisa estar perto deles para fazer esse negócio dar certo? Amém? Queridos, não basta um beijinho de manhã no café da manhã e um beijinho à noite na cama na hora que vai dormir. Depois do café da manhã, pais e filhos tomam rumos diferentes. E como pais, nós precisamos saber como anda a vida dos nossos filhos. Se somos pais presentes, envolvidos com a vida deles, nós vamos saber com quem eles andam. Vamos saber o que eles pensam, qual é a maneira deles pensarem. Porque conhecemos eles, porque conversamos com eles. Quais são as influências que estão vindo sobre a vida deles. E aí a gente vai, poldando. Mas nós precisamos estar presentes. Estar presentes não apenas para imprimir coisas certas, mas também para criar laços afetivos com eles. Gente, amor é uma coisa que não vem pronta. Querer alguém é uma coisa que não vem pronta. Laços afetivos não se desenvolvem simplesmente porque o seu nome está na certidão de nascimento do seu filho. Sabe que existem filhos que amam mais uma tia, que amam mais um avô, uma avó, um tio do que seus próprios pais? Porque laços afetivos nós construímos. Não basta ser pai e mãe para os nossos filhos nos amarem. Precisamos estar na vida deles. Precisamos mostrar para eles o quanto nós os amamos. Sabe, quando os nossos filhos são bebês, a gente beija, a gente aperta, a gente... Mas carinho não é para desaparecer quando os filhos crescem. Amém. Amém? Pode ser que os nossos filhos não gostem mais de receber carinho em público,
Porque eles dizem que é mico, né? Mãe, para com isso, mãe. Pelo amor de Deus, mãe. Gente, eu vou fazer 50 anos e quando eu vou visitar minha mãe, ela ainda me coloca no colo. E pense como é bom. Ela diz, vem cá, minha filha, vem cá, senta aqui no colo da mãe. Pense como esse negócio é bom. Eles não querem mais em público, mas carinho todo mundo quer. Por que quando os filhos crescem, parece que os nossos braços se encolhem? Não é para encolher, é para continuar lá, sabe? Olhar nos olhos deles, falar assim, poxa, como você... eu não sei expressar o amor que eu tenho por você. Você é um presente de Deus para nós. Como você é lindo, como você é linda. Orar com eles, sonhar junto com eles, se envolver no projeto deles, criar histórias. Sabe, queridos, nós temos a responsabilidade de dar memórias para os nossos filhos, porque a vida está passando e eles precisam ter histórias para contar. Amém? Nós sabemos que a nossa vida como crentes, como filhos de Deus e como verbianos, nós temos um ritmo de vida completamente atípico e diferente de todas as outras famílias. Porque além de como crente, a gente já tem um ritmo de vida diferente, porque para as famílias normais no mundo, por exemplo, final de semana, um domingo, é dia de descanso. É dia de acordar tarde. É dia de ir na praia, é dia de ver a vovó, é dia de ir no shopping, é dia de ir no parque, é dia de fazer um monte de coisas. Para a gente, dia de domingo é dia de trabalho. É dia de acordar cedo, é dia de comer mal e é dia de dormir tarde. Lá em Aracaju, para vocês terem ideia, no dia de domingo nós temos 5 cultos. Oito horas, culto de oração, 9h30, escola bíblica, 3 horas, o primeiro culto da tarde, 5:45, o segundo, 8 horas, o terceiro. E se você for um dia pregar lá, você vai pregar nos 3 cultos. Mané que sabe o que é isso, né, mano? Pregou nos 4. E não tem como a gente fugir disso. E nós, queridos, o nosso ministério ainda tem um diferencial dos demais ministérios. Nós temos uma instituição dentro do nosso ministério que se chama Rema. E quem está envolvido com igreja e Rema, eita Jesus da glória! Segunda, quarta e sexta, Rema. Terça, quinta, sábado, domingo e vamos que vamos. Então, nós temos que aprender a equilibrar as coisas. Amém? A equilibrar as coisas. A fazermos o tempo. A compensarmos com os nossos filhos o tempo que nós temos na obra de Deus. Amém? Porque os nossos filhos nunca podem se sentir roubados pelo ministério. Roubados pela igreja. A igreja roubou meu pai, roubou minha mãe. O ministério roubou meu pai, roubou minha mãe. Não, gente. Nossos filhos precisam entender que servir a Deus é gostoso, é divertido, sabe? Mas nós precisamos mostrar para eles que ministério não vem na frente da família. E não apenas na teoria, na prática também. Precisamos criar momentos gostosos com eles, só para eles. Só para eles. Porque muitas vezes a gente meio que embaça, né? A gente acha que porque os nossos filhos estão com a gente, tá tudo certo. Mas muitas vezes eles só estão nos acompanhando. Eles estão do nosso lado, mas nós não estamos para eles. Nós estamos para as pessoas. E os nossos filhos acabam sendo uma necessaire que a gente carrega para todo canto. Mas eu estou falando de um tempo precioso para eles. Sua atenção é para eles. Amém? Aí você pode pensar, mas isso envolve dinheiro. Não, isso não envolve dinheiro. Isso só envolve a sua vontade.
Não estou falando de viagem cara, não estou falando de resort, não estou falando nada disso. Estou falando da sua presença e da sua atenção para Ele. Eu me lembro que quando eu estava falando sobre isso uma vez no Rema, um aluno pegou e ele foi botar em prática. Na semana seguinte ele trouxe umas fotos para mim e disse: professora, olha só o que eu fiz. E ele me mostrou umas fotos, gente, um barato. Eu não sei onde ele encontrou, não sei se foi no 199, uma peruca cor de laranja desse tamanho, botou na cabeça a peruca. Ele disse que comprou milho de pipoca e foi fazer uma campa dentro com o filho dele, na sala da casa dele. Ele todo pintado, o filho todo pintado, brincando com ele. Ele disse: professora, que dia maravilhoso. Eu não fazia ideia que meu filho podia se divertir tanto comigo dentro de casa. Porque muitas vezes, queridos, nós nos escondemos por trás do nosso dia de folga. Não, meu dia de folga é segunda-feira. Estou em casa. Mas muitas vezes nós estamos em casa, mas não estamos em casa. Não estamos para a nossa família, nós estamos para nós mesmos. Estamos para o nosso WhatsApp, estamos para o nosso Facebook, estamos para os nossos e-mails, estamos para a preparação dos nossos sermões, estamos trancados no escritório, num quarto, e os nossos filhos continuam sem a nossa presença. Só que eu quero dizer uma coisa, queridos: os filhos crescem. E quem tem filhos já aqui na adolescência e adultos sabem disso. E a vida é uma coisa que passa muito rápido. Deus nunca imaginou que nós criássemos os nossos filhos apenas como uma obrigação. Mas Ele esperou que nós tivéssemos prazer em fazer isso. Prazer em cumprir essa missão de criar alguém, de cuidar de alguém que pertence a Ele. Só que os filhos crescem, gente. Crescem. E chega uma hora que eles, batem asas. E como filhos de Deus, como pais, nós precisamos aprender a discernir em que estação nós estamos vivendo. Porque a vida, ela é feita de estações. E nós não podemos ficar tentando copiar o estilo de vida e nem o ritmo de vida do nosso colega do lado. Porque cada um de nós aqui está inserido em uma estação da vida. Uma coisa, queridos, é a vida de uma pessoa solteira. Outra coisa é a vida de uma pessoa casada. Outra coisa é a vida de uma pessoa casada que tem filhos pequenininhos. Outra coisa é a vida de uma pessoa casada que tem filhos adolescentes. Outra coisa é a vida de uma pessoa casada que tem filhos jovens, filhos adultos. Outra coisa é a vida de pessoa casada que tem filhos que já foram. Cada um está numa estação diferente. E nós precisamos respeitar e desfrutar da estação em que nós estamos. E não tentar copiar o ritmo de vida do outro e nem tampouco se cobrar, porque não estamos correndo tanto quanto o outro. Hoje eu posso voar. Meu filho tem 27 anos. Não está mais em casa. Estou rodando o Brasil. Mas uma mulher que tem filho pequeno não pode olhar para a irmã Zuleika e dizer: ai, como eu quero uma vida como essa. Não, filha, não é seu tempo agora. Não é sua estação agora. Sabe? E cada estação tem um fruto para a gente colher dela. E todo o fruto, quando é colhido na estação, ele é doce. Ele dá em abundância. Ele não custa caro, ele é gostoso. Então Deus espera que nós tenhamos o discernimento para entender a estação em que nós estamos agora e desfrutar dela. Porque vai chegar o dia, queridos, que nós vamos ter que aprender a conviver com uma coisa chamada saudade. Saudade. Eu me lembro que quando o Lucas ele estava com 7 meses de idade, ele estava começando a querer se levantar. E é um barato, né? Eita fase linda. E aí o Eli
flagrou. Gente, foi um flagrante mesmo. O Eli conseguiu flagrar o Lucas no berço, 7 meses. Ele se agarrando no berço, uma força, e aí se agarrou em cima e conseguiu ficar em pé. Quando ele conseguiu ficar em pé, ele abriu um sorriso banguelo lindo. Gente, pense que sorriso lindo. Banguelo só de neném, né? Que é bonito. Né? Lindo. 7 meses de idade. Um momento tão lindo que a gente fez questão naquela época, a gente revelava a foto, né? A gente revelou a foto, colocou num quadro e colocou lá na estante. E eu me lembro que quando ele estava com 18 anos de idade, eu entrei um dia no quarto dele e estava aquela foto lá e o Lucas dormindo. Eu disse, meu Deus. Olhava para a foto, olhava para ele. Um neném, agora um homem, com as pernas peludas, um homem, um pernão grandão, quase não dá na cama. Eu disse, Senhor, passou tão rápido. Passou tão rápido. Mas sabe o que é legal? É você dizer passou tão rápido e você não ter nenhuma frustração. Você não ter nenhum peso no seu coração. Você não ter nenhum arrependimento do que você fez errado ou do que você deixou de fazer. Porque o tempo, queridos, é uma coisa que passa rápido. E por mais que eles digam, papai, mamãe, eu nunca vou deixar você, vai chegar a hora que eles vão nos deixar. Né? Eu conheço muitos homens que depois que foram pais de meninas, estão dizendo que Jesus está voltando a semana que vem. Nunca eles acreditaram tanto. Ó. É interessante porque nunca eles acreditaram tanto que a volta de Jesus é iminente. Não, nós vamos ser arrebatados. Minha filha não vai precisar casar. Ei! Mas olha, prepara o seu coração. Eu estou encerrando já. É só um recadinho, né? Gente, o Lucas hoje, ele está com 27 anos de idade. Ele está fazendo planos para se casar o ano que vem. Mas ele não mora mais com a gente. Ele já bateu asas, né? E eu acho interessante que quando chega essa fase, eu já estou vivendo a fase de administrar o sentimento da saudade, né? E tem dias que esse sentimento está bem tranquilo. Tem dias que a gente tem um pico assim de saudade. Parece que as coisas, o cheiro, alguma situação nos reporta a eles. As lembranças ficam bem vivas. E eu me lembro que um dia, viajando para um Rema, no avião eu tive um pico de saudade. Saudade do Lucas. E aí saiu esse texto aqui, que significa ser, o título dele se chama Ser Mãe. No Salmo 127, versículo 3, está escrito: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Podemos dar a esse texto 2 aplicações. Primeira, quando temos um filho, precisamos ter a consciência que estamos cuidando de algo ou de alguém que pertence ao Senhor. Alguém que é dele e que Ele, o Senhor, entrega aos nossos cuidados. Segunda, filhos só o Senhor pode nos dar. Quando nos casamos, ganhamos muitos presentes de amigos e familiares. Muitos e diversos podem ser os presentes: geladeira, fogão, máquina de lavar, televisão. Há ainda aqueles mais sortudos que até a própria casa ganham. Mas filho é um presente que só Deus pode dar. Ao contrário dos demais presentes, que já vêm prontos para desempenhar suas funções, filho é um presente que cresce. Chega às nossas mãos pequenininho, embrulhado num pacotinho, mas com o passar do tempo, o pacote fica grande e pesado. Geralmente gostamos dos presentes que ganhamos,
mas filho é um presente que a gente ama. Pouco importa se é robusto ou franzino, se é tímido ou extrovertido, se usa laços ou bonés, se é feio ou bonito. Aliás, não existem filhos feios, pelo menos para as mães. Se é perfeito ou limitado, não importa, a gente simplesmente ama. Um amor diferente de todos os demais, um amor que sai das entranhas, difícil traduzi-lo em palavras. Os presentes que ganhamos, chega um tempo que nos cansamos deles, e aí trocamos por uma versão mais moderna. Filhos são únicos e são para sempre. Nunca nos cansamos deles. Ao contrário, quanto mais o tempo passa, quanto mais velhos ficam, mais nos fascinamos com o presente que Deus nos deu. Eu sou mãe. Meu presente se chama Lucas. Ele já foi pequeno e leve. Hoje ele é grande e bem pesado. Mesmo que quisesse, não conseguiria mais carregá-lo em meus braços. Meu presente tem 27 anos, não o guardo mais em minha casa. Eu mencionei no início que este presente que Deus nos dá vem no pacote pequeno e cresce. Mas esqueci de dizer que ele também cria asas e vai embora. Pois é, o meu já foi. Está trilhando agora a sua própria jornada, aquela que Deus preparou para ele. Milhares de quilômetros hoje nos separam, mas apenas fisicamente. Porque o elo que existe entre uma mãe e um filho, distância não consegue quebrar. Eu sou uma mãe realizada, curti cada momento do crescimento dele. E hoje, como a torcedora mais entusiasmada, estou na arquibancada da vida, observando a corrida dele. Hoje, eu não posso mais cobri-lo com uma coberta à noite. Mas eu posso cobri-lo com oração. Eu não tenho mais a bagunça dele dentro de casa, mas sei que a qualquer momento o telefone vai tocar e eu vou ouvir a sua voz me chamando de linda e dizendo que me ama. Deus, só o Senhor poderia nos dar um presente tão maravilhoso como esse. Eu quero terminar dizendo às mães que ainda estão com os seus pacotinhos, que desfrutem o máximo dos dias com eles. Pois o tempo é algo que passa muito rápido e quando menos se espera, nossos presentes entram numa outra estação da vida, a de ir embora. E quando isto acontece, como mãe, a gente precisa ter duas convicções no coração. Primeira, aproveitamos o máximo que podíamos dos dias com eles. Segunda, que cuidamos com todo o amor da herança do Senhor. Amém? Nossos filhos são um presente de Deus. Não são um peso, não são um fardo. São um presente de Deus para a nossa vida. Ser pai e ser mãe é um privilégio. Amém, queridos? Era essa palavra que eu queria compartilhar com vocês hoje. Amém.